Essa aula é um pouco mais rápida, porém não menos importante. Preste bastante atenção. Uma mania que a maioria das pessoas tem quando elas estão sofrendo com algum tipo de medo, algum tipo de fobia ou mesmo a famosa síndrome do pânico, sabe qual é? Correr para a internet. E o problema é que vão lá no professor Google ou mesmo no YouTube e começam a procurar pelo problema, ao invés de procurar pela solução. Isso mesmo. Participam de grupos, grupos de pessoas com o mesmo problema. E o grande problema é que ficam conversando sobre o problema. Desenvolve a famosa percepção seletiva. O que é isso? Se eu tenho algum tipo de medo específico, algum tipo de fobia ou mesmo pânico, quanto mais eu falo sobre esse assunto, mais especialista, mais habilidoso ou habilidosa eu me torno. E eu começo a enxergar isso cada vez mais. É como se eu tivesse, sabe aquelas lentes que eu coloco assim, aquelas lupas, o nome certo é lupa, eu coloco e aquilo foca, aquilo aumenta, amplia. Eu vejo uma formiguinha como se fosse um grande dinossauro. É isso que acontece. Inclusive eu nem posso colocar na direção do sol, senão queima o meu olho. Então pare de procurar o problema. Pare de olhar na televisão tantas vezes, porque quanto mais você olhar a televisão, mais problema você vai ver. A mesma coisa com a internet. Por que eu estou falando televisão? Eu me lembrei, enquanto falava aqui com você, as pessoas, igual acontece com muita gente na minha família, tá bom? Eu me lembrei disso. Noticiário. Você que está com pânico aí, você que está com medo de alguma coisa, pare de olhar noticiários. Você acha que não te afeta quando você liga lá, eu ia falar até o nome, quase escapou de um noticiário, você liga e começa a escorrer sangue. Você começa a assistir aquilo invade a sua mente. Deixa eu te lembrar uma coisa. A nossa mente não consegue se defender, nem de elogios e muito menos de notícias ruins. Você acha que está se defendendo. Enquanto você está tomando um café lá com a sua mãe, com a sua sogra, seja com quem for, se tem uma televisão ligada, com noticiário, fulano, matou ciclano, sequestrou, torturou, aquilo está entrando na sua mente. A sua mente subconsciente, o papel dela é te manter vivo, o papel dela é te proteger. Isso desde a época aí da pré-história, se tivesse um barulhinho, a sua mente subconsciente ficaria em alerta para você poder correr, para você poder fugir. Então, pode reparar, quando você está conversando com alguém, tem um noticiário, tem uma notícia ruim, todo mundo para e presta atenção. Olha, você viu o que aconteceu? E a conversa se vira para o noticiário. Então, o que você precisa fazer? Desligar. Agora, o que a maioria das pessoas fazem? Elas vão para o Google procurar. E aí, o problema maior é que não vão na solução ver aquilo e acabou. Começam a ver imagens, começam a conversar com outras pessoas que têm o mesmo problema e essas pessoas começam a falar coisas absurdas que de repente não tem nada a ver. Olha, você viu, fulano de tal piorou, passou mal, está acontecendo isso, isso e aquilo vai entrando na sua mente, vai te dominando. São informações que não ajudam, informações que pioram. O que você precisa fazer? Olha que interessante. Conversar com pessoas que estão bem. Não procure pessoas que estão mal. Não ande com pessoas que estão sentindo medo. Ande com pessoas que estão bem. Olha que interessante, uma vez eu fui atender uma moça, que eu faço atendimentos. Essa moça virou para mim e falou: Ricardo, eu estou com dúvida se eu sou atendida por você, por mim, né? Ou por outra pessoa, por outro profissional. Eu falei: o que está te deixando em dúvida? Eu não forço a barra. Eu deixo a pessoa escolher. Mas o que está te deixando em dúvida? É que você nunca teve síndrome do pânico. Teve? Eu falei, não. Essa outra pessoa teve síndrome do pânico. Ela tem muito mais experiência que você, disse para mim. Eu entendi o que ela queria dizer. Mas eu achei interessante.
ela achar que a pessoa que tinha síndrome do pânico poderia ajudar mais ela do que eu. Eu já penso o contrário. Olha como as pessoas pensam diferente. Porque eu, Ricardo, nunca tive síndrome do pânico, nunca passei perto. E eu posso ensinar uma pessoa como se sentir confiante, segura, feliz, animada, porque é assim que eu sou a maior parte do tempo. Eu não preciso sentir síndrome do pânico para ensinar uma pessoa como não sentir síndrome do pânico. Tá entendendo? Assim como um médico, ele não precisa ter uma parada cardíaca para ajudar uma pessoa um cardiologista, ele não precisa ter uma parada cardíaca, entende? Para tratar outras pessoas com problema de coração. Ele pode ensinar uma pessoa como ser saudável, um médico que tem uma vida boa, que tem um coração bom. Tá me entendendo o raciocínio? Esse é o problema da maioria das pessoas. Uma pessoa que tem medo, que está com fobia, que está com pânico, começa a andar com outras pessoas que estão com pânico, que estão com fobia. Começa a ver programas de televisão que trazem sofrimento. Começa a olhar na internet esse tipo de situação. Notícias ruins, imagens ruins. E aí essa pessoa vai aumentando mais esse sofrimento. Quando você vê imagens, quando você vê vídeos que estão relacionados a medos, fobias e pânicos, a sua mente entende aquilo como uma verdade absoluta. E seu corpo sente aquilo, o seu corpo treme na base realmente. O seu cérebro entende como se aquilo fosse verdade. Então simplesmente não veja, desliga o computador, desligue a TV, olhe menos o seu celular, faça atividades físicas. Sabe? É igual quando uma mulher, por exemplo, ela quer ter um bom relacionamento e não está tendo, não consegue, mas ela anda com 3, 4 mulheres que são solteiras e tiveram separações recentes e falam mal do ex-namorado. Essa vai ter dificuldade para ter um novo relacionamento. É a mesma coisa. Então você precisa escolher como você vai se comportar para você ter resultados relacionados. É simples assim. A sua imaginação gera sensações no seu corpo. Então, tudo que você ver e tudo que você escutar vai alimentar a sua imaginação. Então, pare de procurar problema. Encontre soluções. Ande com pessoas que não sentem medo, que sentem segurança, que sentem confiança. Simples assim. Comece a cortar esse tipo de pessoas. Se for o caso, diga a verdade para as pessoas. Olha, eu vou parar de andar com você porque você sente muito medo. Você está me atrapalhando. Eu sinto medo, eu sinto insegurança. Eu preciso parar de andar com você porque está me infectando, sim. Aves da mesma plumagem voam juntas, pode ver. Então, às vezes, você precisa sair desse grupo de aves e voar com outro tipo de aves para você aprender a voar de forma diferente. Respeitando esse grupo de aves aqui, de repente até a sua própria família, que te ensinou a sentir medo por repetição ou por intensidade. Não é uma tarefa muito fácil, mas é possível. E lembrando, de forma consciente, você é que faz esse tipo de escolha. Você precisa fazer escolha. Comece aos poucos, faça suas escolhas. Um grande abraço, fique muito bem.